Paz do Senhor, meu povo, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo tanto pro pessoal aqui da igreja aprender, como também se você tá pelo YouTube, esse vídeo vai ser público, de como regular o som da igreja. Eu vou fazer e vou tirar todas as dúvidas, desde como regular som, como fazer as partes da ligação, ligar, desligar, como que você projeta as coisas no telão. Então eu vou fazer esse vídeo para auxiliar todo mundo, tá? A primeira parte que vocês devem se atentar é a chave geral da igreja. A chave geral da igreja. Geralmente são essas aqui do fundo. Aqui isso vale para nossa igreja, mas se você tiver a sua, provavelmente também vai ter disjuntor. Umas ficam ligadas, outras não. Mas na nossa, toda vez que a gente finaliza o culto, a gente desliga a luz geral, tá bom? Essas aqui não precisa mexer, é só essas daqui. Sempre quando for iniciar, começar, liga aqui tudo primeiro, tá bom? Ligando aqui já tá ligado. Se tiver desse jeito, tá ligado. Você vai para a segunda parte. Qual que é a segunda parte? Ligar o som. Daí após isso a gente vai para uma parte muito importante, que é ligar a mesa de som. Eu vou aproximar aqui para vocês. Dá uma olhada. Essa é a mesa de som. A gente tem uma mesa com 12 canais. Ela é ligada em partes. A primeira parte é lá atrás. Você vai lá atrás, na fonte geral, ligou a fonte geral, ó. Aqui eu desliguei, ela sem luzinha nenhuma, ela tá desligada. Para ligar, é só apertar aqui e vai aparecer uma luz. Apareceu a luz, você vem para a segunda parte, que é essa daqui. Segunda parte é um botão que fica aqui atrás, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, esse botão aqui, ó. Clicou aqui, ele vai ligar tudo. No nosso caso, por enquanto, nós estamos usando o microfone do pastor, tá sendo esse daqui JBL. Mas em outros casos, ó, tá vendo que tá vermelho aqui? Como o do pastor vai ter que clicar aqui para ligar, tá bom? Caso for o outro, vai ter algum outro equipamento aqui que mostre para ligar. Beleza. Desse jeito, você ligou a primeira parte. Agora a segunda parte é ligar os sons da igreja, tá bom? A segunda parte, ela já envolve as caixas de som. Se você for olhar atrás de cada uma delas, vai ter esse botão aqui, ó. Aqui você precisa ligar ela, vai aparecer essa luzinha aqui, ó, de on. Isso vale para outra também, que é o mesmo sistema. Ó. Que apareceu uma luzinha ali em cima. Entendeu? E agora depois disso a gente vai... Está tudo ligado já. Está tudo ligado. Agora a gente vai pro computador. Beleza, após isso eu vou ligar o projetor. Vou ligar o projetor da igreja. Que no nosso caso aqui é só a gente pegar o controle e apontar diretamente pro equipamento. Que vai estar lá em cima ou aonde ele estiver, você aponta para ele, tá bom? Então daí dessa forma, você liga o computador normal, dessa forma você vai estar com o som ligado, o retroprojetor ligado, e daí agora eu vou ensinar como você fazer o básico para cuidar do som e do computador, tá bom? Vamos primeiro pro som. Com relação ao som, meus irmãos, vocês vão precisar ter uma noção de cada espaço. No nosso caso aqui, como funciona? A nossa igreja é uma igreja que está sem forro, então o som bate muito nas paredes. Então a gente sempre fica da metade para cá. Como que isso funciona? A gente coloca no zero aqui, né? Esse é o som geral da igreja, onde a gente coloca no zero. Daí você precisa saber aonde é o microfone de cada um. Aqui na nossa igreja os microfones são separados por cores. Então tem branco, verde, amarelo, azul, vermelho. Esses são os microfones. Aqui, a partir daqui, começam os equipamentos. Ó, carrom, violão, teclado. Aqui é o som que a gente coloca, o som do computador. Caso você queira colocar alguma música, colocar algum som do computador para a igreja ouvir, é nesse daqui. Você controla diretamente por aqui, ó. Ok? Aqui são, a gente não tem uso, e aqui é o microfone do pastor. As outras necessidades
a gente não tem muito uso aqui no ministério. Então o que você precisa saber são os microfones de quem vai ministrar ou algo do tipo, o microfone do pastor e o som que você vai querer emitir para a igreja, ok? Você chegou aqui, você vai, quando você for regular para a igreja toda, você coloca aqui em zero, e geralmente, como a nossa igreja é pequena, a gente coloca o retorno aqui, ó. Eu vou dar um zoom para você em cada partezinha que for mexendo. Ó, o retorno a gente geralmente deixa aqui, até um pouco aqui, ó. A gente consegue estar trabalhando com o retorno. E daí, com relação ao retorno para os músicos, para quem está cantando lá, geralmente ele fica aqui, ó. E geralmente ele fica nessa quantidade, mas depende muito. Então depende muito. Mas no geral, isso é a média. Então você coloca aqui, deixa do jeito que eu coloquei. Se caso a pessoa que estiver lá na frente, ela fala assim, eu quero mais retorno. Você aumenta um pouquinho, se caso tiver demais, você diminui um pouquinho, tá bom? Diminui para lá e aumenta para lá. Beleza? O retorno é isso. Essa é a próxima coisa que você vai ter que ver, como regular o retorno. Se a pessoa falar que ela tá se escutando muito alto, quer dizer que o retorno tá muito alto. Beleza? Esse daqui vocês não vão mexer. Esse daqui é o botão de efeito, então se a tua igreja for maior e tudo mais, dá para colocar, mas como a nossa reverbera muito, então não precisa. E aqui é caso você tenha duas caixas na igreja, que não é o nosso caso. Então essas duas, para quem é da nossa igreja, não precisa estar mexendo, tá bom? Essa do retorno mexe, e daí você fala, beleza, Bruno, eu regulei esses dois, para onde eu vou agora? Show de bola. Agora você vai para outra parte. Você vai para a parte do som. Normalmente, pelo fato da nossa igreja ser pequena, a gente não coloca mais que isso daqui, ó. Geralmente não passa mais que isso daqui, ó. Os músicos não passa disso daqui. Aumenta bem pouco, vou mostrar aqui. Aumenta bem pouco. E quanto mais virado esse daqui tá, esse vermelho tá, menor o volume aqui embaixo tem que ficar, tá bom? E quanto mais para trás estiver lá, aqui no som normal tem que ficar maior, tá bom? Aquilo ali em cima, aquele botão vermelho, ele se chama ganho. É o quanto a nossa mesa recebe do som dos microfones. Então, quanto menos a gente deixar aqui, melhor é a qualidade do som para nós, tá bom? Perfeito. Agora a gente sabe o ganho. Lá vocês não precisam mexer, para quem é da nossa igreja não precisa mexer. Aqui no retorno não precisa mexer, mexe só o que eu falei e vai dando os toquinhos. Aqui no som, geralmente fica isso, ó, o violão fica aqui, ó. O violão fica geralmente tudo igual. E o do pastor que fica um pouquinho mais alto, tá bom? E agora eu vou falar alguns problemas que podem acontecer enquanto você estiver na mesa de som. Caso você esteja na hora da ministração e o cantor estiver cantando e tudo mais, e você sentir que ele tá cantando e tá dando muito agudo, tá dando muito chiado, sempre quando estiver dando muito chiado, o agudo tá muito alto. Se o agudo estiver muito alto, você reduz e trabalha um pouco mais para trás, tá bom? Então, normalmente o médio, esse é o médio e esse é o grave, a gente trabalha sempre para lá. A gente sempre trabalha para lá, porque como eu falei, nossa igreja é pequena. Então, se trabalhar muito acima da metade, atrapalha muito o som na igreja. Então, o único que vai ficar no meio aqui, ou um pouquinho para lá, é os agudos. Fora isso, não trabalha de outro jeito. Então beleza, você tá na igreja, tá dando muito chiado.
Tá dando muito chiado, tá dando aquele agudo de doer o ouvido. Você vai ter que tirar o agudo e regular, tá bom? Talvez tirar um pouquinho do agudo e colocar um pouquinho de médio, mas daí você vai sentindo. Beleza. O segundo problema, quando o pastor tá falando, ou quando alguém tá falando na ministração ou em algum lugar, e você sente que a voz da pessoa tá muito embolada, você não tá conseguindo entender com clareza o que a pessoa tá querendo falar. Se esse é um problema, talvez esteja faltando médio para você, tá bom? Você adiciona médio. Você adiciona médio. E se você sentir que a pessoa tá falando e parece que ela tá dentro de uma caixa de sapato, aí você tá com muito grave, que é esse de baixo. Então esses problemas geralmente podem acontecer. Então se você estiver sentindo que algumas dessas coisas estão acontecendo, é só você executar isso que eu te passei, que vai auxiliar você na hora de cuidar na igreja, tá bom? Então aqui da mesa de som, ali embaixo, eu vou tentar encontrar uma foto de como tem que ficar regulado, mas normalmente nós não mexemos ali, tá bom? Ali já está regulado, já veio por um técnico, já regulou, então a gente não mexe ali nas bandas de som. E aqui os cuidados básicos que vocês vão ter que ter são esses. E Bruno, eu deixei nessa altura aqui e parece que o som tá baixo. O que pode ser isso? Talvez seja que você deixou o som ali muito baixo do zero e daí tem que aumentar. Quanto mais ali estiver menor, mais aqui você vai ter que aumentar, ok? Ou se mesmo ali estiver no zero e aqui você tem que aumentar muito, talvez o seu ganho tá muito baixo. Então você vai ter que regular isso. No mais, esses são os toques básicos e os cuidados básicos que vocês vão ter que ter aqui. Agora eu vou mostrar para vocês no computador. Perfeito, meus irmãos. Daí como funciona aqui? Beleza. Aqui a gente vai falar agora no computador e auxiliar vocês no computador. No computador, como que você deve fazer? Essa é a tela inicial que a gente inicia por aqui. Então, normalmente aqui a gente usa o Olerix. Isso já vai estar ligado o projetor. E a gente precisa projetar as coisas lá, tá bom? Então, se você quer aqui projetar as imagens na igreja e coisas do tipo, você deve abrir o Olerix. E caso você queira colocar música, você abre o Google. Coloca o que você quiser, pode ser YouTube. Coloca o YouTube. E daí beleza. Quero colocar aqui uma música. Eu coloquei a música. Eu tenho que levantar aquele som que eu mostrei para vocês agora há pouco, que é esse daqui, ó. Lembra esse som aqui, ó? Ó. Eu aumento ele já dá som da igreja, ó. Entendeu? Quanto mais eu for aumentando ele, mais vai ficar alto. Se eu quiser que o som esteja só para os músicos lá, eu tenho que aumentar só o retorno, tá bom? Mas caso eu queira que esse som esteja na igreja toda, eu levanto aqui também. Beleza. Para colocar música é dessa forma. E agora para colocar imagens, Bruno. Beleza. Cliquei lá no Olerix. Cliquei aqui. Ele vai abrir essa aba aqui. E aqui você vai ter tudo que você precisa, tá bom? Caso você queira colocar letra, clique em letra. Pesquisa aqui. Pesquisa aqui qualquer música, sei lá, deixa eu pegar. Pesquisa. Pesquisa uma vez. Pode colocar qualquer música. Olha lá. Vai aparecer
Apareceu as músicas que você quer aqui na lateral. Então, se você quer a música Uma Coisa, Só Tu é Santo, caso as músicas que você queira não estejam aqui, talvez elas estejam online. Daí você vem aqui, vocês clicam em música, pesquisar na internet, daí aqui você pesquisa a música, ó. Uma Coisa. Uma Coisa. Pesquisa e ó, vai aparecer Uma Coisa, que é a música que eu quero. E daí vai aparecer aqui, você clica no xizinho, ó, salvar alteração. Ponto, apareceu Uma Coisa. Adicionei na minha lista lá, das músicas no culto, das músicas no culto, e agora é só eu projetar. Para eu projetar é só eu clicar na letra, tá bom? Eu clico na letra e vai aparecendo. Eu vou mudando, ó. Legal, né? Beleza, Bruno. Para colocar a música eu entendi. E como é que eu monto a playlist que eu quero pro culto? As playlists elas ficam aqui na lateral, tá bom? Eu vou apagar todas elas aqui para vocês terem noção de como faz. Ó, digamos que eu quero uma coisa. É só arrastar a música que eu quero lá para lá. Eu venho, escrevo a música que eu quero. Ó, até que a casa esteja cheia. Ela vai estar no culto. Eu arrasto ela para cá, ela fica setado. Daí isso auxilia durante o culto para que eu não me perca. Então eu pego aqui, clico na música que eu quero e venho aqui. E daí durante o culto é só escolher, ó. E vai mudando. Eu clico aqui para uma próxima letra, daí mudou de música, eu clico aqui e vai para a próxima música. Beleza. Agora eu quero compartilhar imagens que a gente fez no Canva, que eu tirei e coisas do tipo. É só você pegar e clicar em imagens. No caso da nossa, as imagens pré-setadas já estão aqui, tá bom? Tanto do Pix, da jovens, das crianças, do Santa Ceia e tudo mais, do Seja Bem-vindo. Então, essas coisas, elas geralmente já estão aqui. Mas caso para você seja a primeira vez, então você vai ter que adicionar clicando em abrir pasta. Ou você clicando em alguma pasta aberta, você abre a pasta aqui, né? Abre a pasta, pega alguma imagem que você quer e joga para lá. Joga para lá. E é bem simples, ó. Digamos, eu fiz uma imagem, coloquei no computador, agora é só selecionar ela e empurrar, ó. Solta aqui e copia. Ela já cria uma cópia lá para você, tá bom? Ó. Show de bola, né? Isso para as imagens. Letras é isso, imagens é isso. Caso tenha algum texto, vai aparecer aqui, você coloca áudios também, caso você queira compartilhar algum áudio. É só você baixar ele do WhatsApp e jogar aqui arrastando o arquivo. É a mesma forma. Caso você queira ir na Bíblia para colocar algum versículo durante o culto, é só você clicar na Bíblia aqui em cima, aqui, ó, que vai ir lá para a Bíblia. Daí aqui você pode colocar Colossenses, é só digitar 3:2, dá Enter, vai aparecer, ó, Colossenses 3:2, vai aparecer no culto, bem simples, bem fácil de entender. Daí você fala assim, beleza, Bruno, mas e agora como é que eu faço para ligar tudo isso? Para desligar tudo isso, você vai pegar, vai clicar em xizinho aqui, ó, vai fechar tudo, fecha tudo, fecha tudo, clicar em desligar o computador e fechar ele. Daí, pro projetor, você clica 2 vezes, ó. Pronto. Você precisa desligar a mesa de som. Para desligar a mesa de som, você vai ter que pegar, mutar todos os canais, abaixar todos os canais aqui, desligar o retorno, ó, desliga todos os retornos, desligou todos os retornos. Aqui nesses azuis você não precisa mexer nada e nem no vermelho precisa mexer nada, tá bom? Daí agora você faz para o outro processo. Agora você desliga lá nas mesas de som, lá nas caixas, você desliga
naquele botão lá que eu ensinei para vocês, ó. Naquele botão. E vai apagar aquela luzinha verde. Apaga, pode desligar dos dois. Apagando as duas luzinhas verdes, está desligado a caixa de som. E daí para você desligar aqui vai ser da mesma forma que você ligou anteriormente. Então, você clica lá atrás. Então é dessa forma que você consegue gerenciar a parte de som da igreja. É sempre importante você ter noção do espaço onde você está e do quanto esse som vai para as pessoas que estão escutando. Eu sou muito iniciante ainda nisso, então eu não tenho vasta experiência, mas eu passei aqui para vocês o que dá para fazer caso alguém da mídia, ou caso alguém do som, ou caso alguém que mexe com isso não esteja presente, tá bom? Então, espero que isso tenha ajudado vocês. Se você é da igreja aqui, dá um oi aqui falando que viu esse vídeo. Se você é de outra igreja e achou esse vídeo legal, pede pra pessoa que cuida da mesa da tua igreja fazer esse vídeo também, porque ajuda muito e auxilia todo mundo que tá lá. No mais é isso, Deus abençoe. Não sei se vai ter próximo vídeo.